Se você está pensando em comprar uma câmera, antes de mais nada, se faça a seguinte pergunta: qual a diferença de uma câmera para outra? Por que umas são tão caras e outras são bem mais baratas? E no que essas diferenças influenciam no resultado final? Se você não sabe responder nenhuma dessas perguntas, fica nesse vídeo até o final, que eu vou ajudar você a entender melhor quais são essas diferenças para você conseguir encontrar a sua câmera ideal. Aí roda a vinheta. Um dia eu vou colocar isso no vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Paiva e este é o Por Trás do Clique. Se você caiu nesse canal de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui eu compartilho com vocês o que eu chamo de a jornada do iniciante, que é basicamente todo o básico que você precisa saber para alavancar a sua carreira, seja como fotógrafo ou videomaker, ou melhorar a qualidade dos seus vídeos se você é um criador de conteúdo. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e venha fazer parte dessa comunidade, onde o objetivo é aprender e aprimorar conhecimentos de forma simples, clara e objetiva. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu queria deixar um recado aqui pra vocês, uma atenção. Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo aqui no canal de tudo sobre câmeras, ou melhor, conhecendo melhor a sua câmera. Essa série de vídeos vai desde especificações das câmeras até você aprender a configurar a sua câmera, para você de fato conhecer o equipamento que você tem em mãos ou o equipamento que você quer ter. Então não deixe de acompanhar essa saga, que vai ter só conteúdo de ouro para você que quer aprimorar os seus conhecimentos e a qualidade do seu trabalho. Então, bora entender um pouco mais sobre as câmeras. Uma das principais diferenças entre as câmeras são as câmeras super zoom e as câmeras intercambiáveis. Nossa, Vanessa, mas que palavra é essa? Você não falou que era simples? Calma, então vamos tirar isso daqui e vamos falar de uma forma simples e clara. Basicamente, são as câmeras que não trocam de lente e as câmeras que trocam de lente. Vamos começar então com as câmeras super zoom. As câmeras super zoom são câmeras mais simples para quem quer sair ali do telefone e já ter uma experiência com uma câmera maior na mão. Essas câmeras possuem uma lente fixa, ou seja, a lente delas não tem como trocar. Só que elas são chamadas de super zoom porque elas conseguem dar um zoom, ou seja, ficar com um ângulo mais fechado e um ângulo mais aberto. Ela tem uma certa distância focal, mas é aquilo e pronto. Você não consegue trocar por uma câmera que vai mais longe ou que é mais aberta do que a que já está nela, justamente por ela não permitir essa troca de lente. Elas também são câmeras com configurações mais limitadas, elas são meio que mais automáticas. Isso acaba limitando a gente na hora de tentar manipular ali as configurações da câmera, porque ela meio que já vem com configurações já pré-ajustadas. É o famoso ligou, clicou e já acabou. Elas também, no âmbito geral, elas são câmeras bem mais baratas, por ser uma câmera mais simples. Elas também possuem a abertura um pouco limitada. Isso eu ainda vou trazer em outro vídeo, explicar melhor o que seria uma abertura da câmera, mas basicamente esse efeito de fundo desfocado, elas são bem limitadas em relação a isso. Tanto para deixar desfocado, quanto para deixar mais nítido o fundo. E ela, no âmbito geral, já tem uma qualidade de imagem um pouco mais simples. Ela não vai ter uma super qualidade, não vai ser de uma qualidade ruim, mas também não vai ser uma câmera que você vai olhar e vai falar, nossa, que imagem incrível. Ela pode ser uma câmera interessante para quem está começando e quer ter alguma experiência, mas ao mesmo tempo, dependendo do valor dela, vale muito mais a pena você investir já numa câmera que é possível trocar de lente, que ela vai te dar abertura e vai abrir um leque de oportunidades para você. Agora vamos falar das câmeras intercambiáveis. Esse nome é dado às câmeras que é possível realizar as trocas de lente. Se você é muito leigo e está se perguntando por que a gente troca a lente de uma câmera, basicamente é para a gente conseguir registrar, seja filmar ou fotografar assuntos que estão muito longe da gente, ou também pegar ângulos mais abertos de paisagens, de ambientes que a gente está fotografando ou filmando. E essas lentes ajudam a gente a manter a qualidade da imagem, mesmo o assunto estando muito longe. Diferente das câmeras que acaba tendo o zoom digital,
que é o meio que o zoom falso. Por isso que essas câmeras acabam perdendo muito a qualidade quando a gente dá zoom. As câmeras intercambiáveis, no geral, elas são mais caras do que uma câmera zoom, mas ela oferece muito mais recursos. E a qualidade de imagem das câmeras intercambiáveis também vai depender das especificações de cada uma. Agora vamos falar um pouco mais dessas especificações dessas câmeras intercambiáveis. Aí a gente vem para a primeira grande especificação: DSLR ou mirrorless. Ai meu Deus, Vanessa, lá vem você com esses nomes complicados de novo. Calma que a gente simplifica. Essas nomenclaturas têm a ver com o tipo de visor que tem nas câmeras. Ou seja, basicamente é o sistema que tem dentro dela de como ela vai receber as imagens. No caso das câmeras DSLR, essa sigla significa Digital Single Lens Reflex. E são as câmeras que possuem um espelho dentro delas. Como vocês vão poder ver aí, eu vou deixar um esqueminha para vocês entenderem como funciona. Basicamente, a luz entra na lente e reflete no espelho. E esse espelho se afasta para que a luz alcance o sensor. E o sensor da câmera, que é o que vai transformar a imagem no que a gente vê, ele fica atrás desse espelho. As câmeras DSLR são câmeras mais robustas devido a esse espelho que fica dentro dela. Não só o espelho que fica dentro, mas também tem um pentaprisma, que basicamente são meio que paredes espelhadas dentro do sistema da câmera. Esse pentaprisma permite, por exemplo, que a gente consiga ver a imagem através daquele olhinho que a gente chama de viewfinder. Sabe aquele lugarzinho pequenininho em cima da tela da câmera que a gente consegue colocar o olho e enxergar as coisas? A gente consegue enxergar por causa desse espelho, até mesmo com a câmera desligada. Esse espelho também acaba protegendo mais o visor de exposição a lasers, por exemplo, que podem danificar sua câmera, ou a poeira ou sujeira. Elas também, no geral, são câmeras mais baratas quando comparado às câmeras mirrorless, que a gente já vai falar delas. E por causa do seu corpo ser maior, por causa desse sistema de espelhos, as suas baterias também são maiores e duram mais. E as câmeras mirrorless? Bom, basicamente o mirrorless, esse less no final significa sem em inglês. E o mirror, espelho, ou seja, sem espelho. As câmeras mirrorless, elas já têm um sensor bem na entrada dela. Você já desenrosca a lente ou o protetor da câmera e já vai ter o sensor ali direto. Esse sistema mirrorless, ele é mais novo do que a DSLR e por não ter esse sistema de espelhos dentro dela, são câmeras no geral mais compactas e leves. Porém, também são câmeras mais caras, tanto as câmeras quanto as lentes. E por não ter esse sistema de espelho, a gente não consegue visualizar através do viewfinder imagem se a câmera estiver desligada. E a imagem que a gente vê no viewfinder é a mesma que a gente vê na tela maior. Isso para algumas pessoas é uma vantagem e para outras uma desvantagem. E para elas poderem estar sempre transmitindo as imagens para o visor ou para o viewfinder, acaba contribuindo para a bateria durar ainda menos. Mas alguma das vantagens principais delas não terem espelho é o fato delas conseguirem fazer mais capturas de imagem por segundo do que as câmeras DSLR, por não ter toda essa questão de movimentar espelho e tudo mais. Por já ser o divisor direto, elas conseguem fazer isso muito mais rápido. Não só mais rápido, mas também de uma maneira mais silenciosa. O fato também delas não terem essa questão de jogo de espelhos acaba contribuindo delas terem um foco mais preciso e mais rápido. E qual das duas escolher? Bom, isso vai depender muito da questão de gosto e o quão você está disposto a investir. Porque lembrando, as câmeras mirrors são mais caras do que as DSLR, mas não são câmeras que têm uma qualidade de imagem tão superior assim. Mas como vocês podem ver, elas trazem algumas facilidades. Aí cabe você decidir se para o seu objetivo isso vale a pena um investimento maior ou, por enquanto, a DSLR vai te servir muito bem. E agora, a última especificação que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é sobre o tamanho do sensor. Câmeras com o sensor full frame e APS-C ou crop. Essas nomenclaturas têm a ver com o tamanho desse sensor, que vai transformar a luz na imagem final que a gente vai ver lá no visor. As câmeras full frame são câmeras com o visor maior, também são chamadas de sensor 35mm. Todas as lentes, no âmbito geral, são feitas com base nesse sensor. Como o sensor delas é maior, consequentemente o tamanho dos pixels das imagens também são maiores. E isso influencia diretamente na qualidade de imagem. Então, as câmeras com sensor full frame têm maior qualidade
do que as câmeras que têm o sensor APS-C ou crop, como a gente chama. Ah, Vanessa, mas o que o tamanho do sensor influencia além da qualidade de imagem? Influencia também o espaço que ela vai pegar, o espaço que ela consegue capturar, o quadro. Como vocês vão poder ver na imagem, uma câmera com o sensor full frame, ela consegue pegar um ângulo muito mais amplo do que uma câmera cropada. Então ela consegue pegar mais informação numa imagem do que uma câmera cropada, que tem um sensor menor, consequentemente é como se fosse um corte da imagem de um sensor full frame. Outra questão sobre as câmeras com sensor full frame é que as lentes nessas câmeras vão ter o seu tamanho real. Ou seja, se eu compro uma lente 50mm, numa câmera full frame, ela vai continuar sendo uma 50mm. Pelo que eu falei, que todas as lentes, no âmbito geral, são feitas com base no tamanho do sensor full frame. Por esse sensor ser maior, seus pixels ser maior e a qualidade de imagem também serem maior, elas conseguem trabalhar com um ISO bem mais alto e elas se comportam muito bem em ambientes mais escuros. Ah, Vanessa, o que é ISO? ISO basicamente é meio que uma compensação de luz fake que tem na câmera. Ainda vai ter vídeo no canal sobre isso, explicando um pouco melhor. Mas é basicamente isso, é uma luz falsa que ajuda a harmonizar a imagem quando o ambiente está muito escuro. Nas câmeras full frame, elas conseguem trabalhar com ISO mais elevado, o que ajuda no quesito delas não ficarem com ruídos. O ISO, por ser uma iluminação fake, acaba trazendo alguns ruídos para a imagem. Se você tem uma câmera mais simples e trabalhar com ISOs mais elevados, as suas imagens podem acabar ficando com muito granulado e vão acabar ficando com uma qualidade bem menor. Mas agora falando sobre algumas desvantagens das câmeras full frame, é que são câmeras bem mais caras, maiores e também mais pesadas. E as câmeras cropadas? As câmeras cropadas têm esse nome por ser, como eu falei, um corte do sensor full frame. Ou seja, são sensores bem menores, consequentemente, as câmeras de sensor crop acabam sendo menores e mais leves. Por causa desse corte, as lentes também acabam sofrendo algumas mudanças. Lembra que eu falei que no sensor full frame, uma lente 50mm vai ser, de fato, uma 50mm? Já na câmera crop, isso não acontece. Por ter esse sensor menor, ela acaba meio que ampliando uma lente 50mm, por exemplo. Aí, para a gente saber o tamanho de uma lente num sensor crop, a gente tem que multiplicar a distância focal da lente pelo fator de corte. Como vocês podem ver aí no quadro, uma câmera da Canon com um sensor crop é 1,6 vezes menor do que com um sensor full frame. Aí o que a gente vai fazer basicamente? Aí a gente pega uma lente de 50mm e vai multiplicar por 1,6 vezes, o que dá aproximadamente uma lente de 80mm. Isso, dependendo da área que você vai atuar, é um ponto negativo ou é um grande ponto positivo, porque as lentes com uma distância focal maior geralmente são lentes mais caras. Aí, onde numa câmera full frame você teria que comprar uma lente de 80mm para tirar fotos de longe, numa câmera cropada você já teria que comprar um sensor de 50mm, que ia agir igual uma de 80, o que economiza um bom dinheiro. O que também é algo para se ter bastante cuidado na hora de comprar uma lente, porque se você quiser uma lente que pegue mais informações, que tenha um quadro mais aberto, você tem que sempre levar em consideração esse fator de corte, porque elas acabam variando um pouco dependendo das marcas. Porque dependendo da lente que você comprar, ela vai acabar dando muito zoom e não vai servir para você pegar quadros mais abertos. Por ter um sensor menor, a qualidade das câmeras com o sensor crop acaba sendo inferior em relação às câmeras full frames. E, consequentemente, acabam não suportando um ISO muito alto, que eu falei que é aquela meio que compensação de luz fake. Então, se você trabalhar com uma câmera crop em lugares mais escuros e tentar usar ISOs muito altos, a sua imagem pode acabar ficando com uma qualidade bem baixa. Então, você tem que acabar tendo que compensar mais com uma boa iluminação do que com o ISO, para não perder a qualidade das imagens. Mas as câmeras cropadas também são câmeras bem mais baratas do que câmeras com sensor full frame, o que acaba sendo mais acessível, principalmente se for o seu primeiro investimento. E não se preocupe, elas não são câmeras com uma qualidade horrível. São ótimas câmeras, de ótima qualidade e vai ajudar você a fazer ótimos trabalhos. Seja você um fotógrafo, um videomaker ou um criador de conteúdo. Tá, Vanessa, mas e agora? Qual eu devo escolher?
Bom, isso vai depender de você. Pega tudo que eu falei nesse vídeo pra você e coloca na balança. Você tá disposto a investir quanto numa câmera? Para a área que você quer entrar, que você quer fazer, qual câmera ali já vai te servir muito bem? Lembre-se que a qualidade do seu trabalho não vai depender de ter o melhor equipamento. Vai ser como você usa este equipamento. Não deposite todas as expectativas do seu trabalho no equipamento. O ideal é você comprar algo que faça sentido para sua área, que vai de fato ajudar você a aprimorar o seu trabalho. Se essas explicações te ajudaram de alguma forma, deixa aqui nos comentários. De novo, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações, que no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre elas, as lentes. Então, eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!